Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 para facilitar o acesso à casa própria para brasileiros de baixa renda. Mas agora, uma mudança significativa vai ampliar o alcance do programa para uma nova camada da população, a classe média. Foi criada a chamada Faixa 4, que vai permitir o financiamento de imóveis de até R$500 mil com juros subsidiados. Mas como vai funcionar isso na prática? Quais são as condições? O que muda para quem já estava nas faixas anteriores? O 15 Minutos de hoje vai tirar essas dúvidas, as principais dúvidas, com Rodrigo Palácios, que é sócio do setor imobiliário da Viseu Advogados. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, Giovana. Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E também participa dessa edição do podcast a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, o que mudou com a chegada dessa nova faixa de renda no programa, hein? Giovana, Rodrigo, olá para todos. Olha, a grande novidade é que agora pessoas com renda mensal de até R$12 mil também podem ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. Essa é a chamada Faixa 4, voltada para a classe média. A ideia é facilitar, então, o financiamento de imóveis de até R$500 mil para famílias com renda de até R$12 mil com condições melhores que as do mercado. As regras que foram aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS começam a valer a partir de maio. E a expectativa, claro, é muito alta, né? O programa pretende beneficiar 120 mil pessoas só em 2025. Rodrigo, o que isso significa na prática para quem quer comprar um imóvel nesse perfil? Bom, na prática, você tem uma melhora enorme com relação à taxa de juros. Não sei se os ouvintes estão ao par, mas a taxa de juros no país está bem alta. Se você for fazer qualquer financiamento de imóveis que não pelo Minha Casa Minha Vida, você vai encontrar aí taxas de juros de 13%, 14% ao ano, sendo que nessa nova faixa eles estão limitados a 10,5%, e você ainda tem condições de financiar o seu imóvel em até 35 anos. É um avanço para quem quer ter o seu primeiro imóvel. E esses benefícios, doutor, vão ser aplicados para quais tipos de imóveis? Se tratando de uns juros mais baixos, que seria uma vantagem, né, que o senhor coloca aqui. E aí, nesse caso, quais tipos de imóveis seriam beneficiados dentro do programa? Seriam imóveis enquadrados, né, pelo programa em si, né, ou seja, imóveis com valores de até R$500 mil, tá certo? Para a faixa 4, né? As outras faixas tiveram um pouco de aumento, tiveram um reajuste, né? Com relação aos valores dos imóveis. Um exemplo é a faixa 3, ela já pode financiar imóveis de até R$350 mil. E antigamente o limite era 264, ou seja, essa alteração não foi só a inclusão da faixa 4, tá? Teve um reajuste nas faixas 1, 2 e 3 dos valores, né, a serem dos valores de renda familiar, né, para você se enquadrar, né? E também houve um reajuste no valor dos imóveis, para a compra dos imóveis. Agora, o programa também passou a permitir o uso do FGTS para pagar parte das parcelas do financiamento. E como funciona, então, essa novidade? Quem pode ter acesso? As pessoas que podem ter acesso são pessoas que que tenham pelo menos 3 anos de contribuição ao FGTS, né, contínuos ou não, tá? E de acordo com o valor que eles quiserem, eles podem pagar parcialmente ou até parcialmente o valor da entrada do imóvel, tá? Pagamento das parcelas também pode ser feito, né? Isso, na verdade, já é existente. E inclusive com relação aos novos os parcelamentos antigos e os parcelamentos novos, com essa nova legislação, com essa nova alteração da lei. Você pode utilizar o saldo do FGTS para amortizar o financiamento, né, e reduzindo as parcelas mensais ou o prazo total do financiamento. Fica a critério do adquirente. Doutor Rodrigo, essa é uma novidade bem importante, então, né? Porque além de ser aplicados em contratos já existentes, também vai valer para acordos fechados a partir da divulgação agora? Sim, exatamente. E tem mais uma questão que a cada 2 anos, né,
ele vai poder utilizar, o adquirente vai poder utilizar essa modalidade de uso do FGTS, ou seja, ele acumula 2 anos de FGTS, no final desse segundo ano ele usa todo o acumulado desses 2 anos para antecipar as parcelas, entendeu? E dali a 2 anos ele pode fazer a mesma coisa. Ou seja, no caso de quem está financiando um imóvel pela classe média, né? A faixa 4, em 35 anos, ele tem condição de reduzir drasticamente, né, o período do financiamento. Rodrigo, em comparação com as faixas de renda mais baixas atendidas pelo programa, benefícios como a isenção da entrada e juros menores também são aplicados para a classe média? Sim, para a classe média, exatamente. Os juros são reduzidos, né, como eu mencionei, a 10,5% ao ano, e tem esse prazo estendido, né, de até 35 anos para pagar, certo? Esse foi o benefício, né, dessa nova faixa, além da questão, obviamente, de você conseguir financiar imóveis de até R$500 mil. Além dessa nova faixa, o governo também fez um ajuste para as outras faixas do programa. Faixa 1 passou a atender famílias com renda de até R$ 2.850 por mês. A faixa 2 chega até quem ganha R$ 4.700. E a faixa 3 até R$ 8.600, né? Como já citamos aqui, a faixa 4 ela serve para quem ganha até R$ 12 mil por mês. Esses ajustes acompanham o crescimento da renda das famílias? Por que ele foi feito? Ele foi feito não só para isso, porque estava começando a ter um descolamento entre o valor dos imóveis e a renda das famílias. Então, os imóveis começaram a crescer, o custo, né, o preço dos imóveis começou a crescer e a renda das famílias precisava acompanhar, e também chegou num ponto de que a renda da família ia, mas o valor do imóvel estava inalcançável. Então se fez esse ajuste, que era justamente para balancear esses valores, para facilitar o acesso a esse financiamento para essas famílias que têm esse rendimento, né? O Minha Casa Minha Vida já existe há alguns anos, então teve esse tempo, né, de se avaliar e ver o que precisava ser ajustado para ter essa melhora, inclusive com a inclusão da faixa 4. Doutora, a faixa 4 ela começa a valer a partir de maio, né? Existe alguma previsão, sinalização de inclusão de outras faixas de renda também para o programa? Não, eu não ouvi falar de nada com relação a isso, pelo menos no próximo ano não tem previsão nenhuma com relação ao aumento de faixa ou rever valores os valores das faixas, né? Os valores de ganho familiar de cada faixa. Em relação ao mercado imobiliário, a entrada dessa nova faixa no Minha Casa Minha Vida pode gerar um aumento da demanda e, por consequência, uma elevação dos preços dos imóveis, né? O que afetaria toda a cadeia atingida pelo programa. Qual é a sua opinião sobre isso, Rodrigo? Eu entendo que, na realidade, vai trazer um fôlego essa nova faixa. Ela vai trazer um fôlego para o mercado imobiliário como um todo, tá? Porque o que acontece? Como eu tinha comentado no início do podcast, hoje a taxa de juros normal para qualquer imóvel que você for adquirir, qualquer banco que você for, Santander, Itaú, até mesmo a Caixa Econômica, se você estiver fora das faixas, né? Tá beirando 14%, 12%, 13% ao ano. E isso está se tornando inviável. E pro incorporador desse tipo de empreendimentos, também eles não conseguem vender. Então, para você fazer um ajuste na faixa, incluir a classe média, aumentar o valor do benefício para as faixas 1, 2 e 3, você traz um fôlego para o mercado que tem essa demanda e que precisa disso. Os juros, da maneira como não está se vendendo mais imóvel como se vendia antes. Por quê? Está todo mundo esperando a baixa dos juros, que pelo que nós vimos não vai acontecer tão cedo. Então é um fôlego que melhora. A única preocupação dos incorporadores com quem eu tenho muito contato, converso, que trabalham com esse tipo de produto, é um medo
de num futuro a médio ou a longo prazo de ter algum problema com o fundo, com o FGTS em si. Mas, ao que tudo indica, o Conselho Curador está controlando super bem a questão do limite de uso, né, do fundo, que agora eles só estão usando, salvo engano, são 65% do lucro do fundo para financiar, né, esses imóveis do Minha Casa Minha Vida. Antigamente era 99%. Então você já vê que já existe uma cautela aí do Conselho Curador com relação ao uso desse dinheiro para essas novas faixas e para novos financiamentos. Esse programa, nessa nova faixa, vem sendo apontado como um impulso para a construção civil, para a economia, né? A Adriana chegou a falar dos riscos de inflação no setor. Agora, olhando para o outro lado, essa nova faixa, então, pode impulsionar o mercado imobiliário, gerar mais empregos? Porque eu sei que esse ano é um ano que deve ser de crescimento menor em relação ao ano passado, né? Sim, com certeza, Giovana. É um impulso, é um fôlego, com certeza vai gerar mais emprego, vai gerar mais obras e vai ser uma injeção, né, tecnicamente uma injeção de capital no mercado. Rodrigo, quem já tem um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, consegue migrar para essa nova faixa ou serve apenas para novos contratos? Eu não vejo o porquê de uma migração. Porque o que acontece? Os juros, mesmo subsidiados, quem comprou antes tem os juros melhor. Então eu não vejo que haveria a necessidade de mudança, porque quando você fala disso, você fala para mudança de faixa 1 para faixa 2, quem já está qualificado, né, hoje, né, numa faixa específica e teve um aumento de capital, por exemplo, a faixa de renda aumentou. Antigamente a faixa 1 era 2.640, certo? Suponhamos que a renda familiar hoje desta pessoa que tem o financiamento aumentou para R$ 3.500. Não tem problema nenhum, o financiamento dele continua válido nas condições que estavam. Seria meio que descabido, né, nós tentarmos qualificar uma pessoa que melhorou de vida, né, e aumentar a taxa de juros ou fazer alguma coisa de maneira a prejudicá-la financeiramente. O contrato já foi assinado anteriormente, tá certo? Eu não vejo o porquê de se rever um contrato desse, porque se a pessoa melhorou de vida, que bom para ela. Naquela época não tinha essa possibilidade, mas se melhorou, que ótimo. Como a Giovana explicou, a taxa de juros é alta e a tendência é subir ainda mais. Agora, analisando então o mercado de uma forma geral, saindo do Minha Casa Minha Vida, o momento é delicado ou é apropriado para comprar a casa própria com financiamento? Qual a sua opinião? Se não for via Minha Casa Minha Vida, eu acho que é perigoso. Eu acho que valeria mais a pena a família tentar focar em economizar, entrar no aluguel ou se manter no aluguel por algum período até ter no médio a longo prazo, nós temos uma sinalização de que a taxa de juros vai baixar. Perfeito. Doutor Rodrigo, e quais são os fatores que precisam ser observados na hora de tomar essa decisão? Afinal, comprar uma casa por meio de um financiamento é um compromisso importante que pode impactar a vida da família por muitos e muitos anos, né? Sim, exatamente, Giovana. O que é como a gente fala, né? É o negócio da vida de uma família, a compra da casa própria. Então, tem que ser um passo, tem que ser tomado com muita cautela, tem que se fazer conta mesmo, efetivamente, ver se a família tem condições de pagar, né? Se tem algum dinheiro guardado para fazer um investimento inicial, manter algum dinheiro guardado, porque também não é só a questão de comprar o imóvel próprio, né, a casa própria. Quando esse imóvel fica pronto, é que quase ninguém pensa nisso, mas quando o imóvel fica pronto, você precisa mobiliar esse imóvel, muitas vezes você precisa fazer uma reforminha, arrumar alguma coisa, e esses gastos geralmente não estão na conta de quem está adquirindo esse imóvel, né? Bom, termina agora a edição 1153 do podcast 15 Minutos. Eu já agradeço muito a participação do Rodrigo Palácios, ele que é sócio do setor imobiliário da Viseu Advogados. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pelos esclarecimentos. Obrigado, Giovana. Obrigado, Adriana. As perguntas muito
muito boas e acho que conseguimos esclarecer aí as dúvidas da maioria dos ouvintes. Muito obrigado. Adriana Perrone também, agradeço demais a participação dela, que é repórter do Jornal da Record. Obrigada, Adri. Giovana, Rodrigo, muito obrigado, agradeço pelo convite. Um abraço. Bom, só dando os créditos aqui então para o nosso time, esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Daniel Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!